Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu reino é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu reino é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Ponha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Amor é Deus. Convidamos agora o nosso irmão Hugo para a exposição da noite. E desde já agradecemos mais uma vez. A primeira vez que você vem, espero que você se sinta bem aqui conosco. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite da casa. Primeira vez que venho fazer palestra aqui, mas já vi algumas vezes frequentado em razão de algumas participações em seminários. Agradeço a confiança, Domingos, né, como diz o Rubens de Araújo, por assinar o nosso contrato. E a mensagem que eu preparo para essa noite é uma reflexão de uma passagem muito curta da parábola do bom samaritano, e que nos faz remeter à nossa postura como espíritas e também como cristãos, independente também de ser como espírita ou cristão, mas também de como a gente leva as interpretações de qual a visão e o entendimento que nós temos das lições evangélicas.
Mas antes de chegar à reflexão dessa pergunta que Jesus faz nessa passagem, vamos rever novamente a passagem da parábola do samaritano, e segundo a interpretação de Haroldo Dutra Dias, do significado das figuras de linguagem que Jesus coloca nessa parábola. A gente sabe que Jesus sempre utilizava das parábolas, ou seja, transmitia ensinamentos complexos, né, e de uma, vamos dizer assim, de uma dificuldade intelectual, do nosso entender, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra correta, mas de uma dificuldade mais intelectual da gente entender as coisas, de tão amplas que elas são, e a gente reduz ela em histórias simples, fazendo analogias de termos com algumas figuras do cotidiano. E Jesus fazia isso com muita facilidade. Primeiro porque ele sabia que ele não teria muito tempo para ensinar todas as lições divinas e nos explicar com todos os detalhes as leis divinas. Porque ele entendia da nossa infantilidade espiritual, que nós éramos muito pequenos e novos, e somos ainda, né? Ele entendia da nossa ignorância, e principalmente, para quem saiu aos 30 anos de casa e já tinha previsão de que aos 33, 34 anos, em breve, ele já não estaria conosco, sintetizar os ensinamentos evangélicos e cumprir a sua missão de trazer uma boa nova, que praticamente é a vivência da lei de amor, não somente conhecê-las, teria que ser uma atividade, né, muito assim, que pudesse tocar os corações daqueles que já estavam preparados para ouvi-las. Tanto que, geralmente, Marcos e Mateus, que são os evangelistas que seguem Jesus, muitas vezes citam nos finais das parábolas, dizendo, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, nem todos estavam preparados, amadurecidos espiritualmente, para começar a entender a boa nova. E até hoje talvez não estejamos, né? Então é importante a gente sempre buscar a reflexão. E a doutrina espírita vem nos trazer um diferencial e cumprir um papel de consolador prometido, uma vez que ela surge no momento em que nós temos a nossa civilização, entende-se de um nível intelectual já um tanto avançado perto da época em que vivíamos há mais de 2000 anos atrás. As barbáries reduziram muito do que nós passamos da Idade Média, da Idade das Trevas, onde passamos praticamente 1000 anos sobre a ignorância e vivendo ainda sobre somente a resposta dos estímulos animalescos que dirigem a nossa vida animal aqui na Terra. Mas como espíritos que já conseguimos progredir um pouco no progresso evolutivo espiritual, a doutrina espírita utiliza das passagens evangélicas nos convidando a raciocinar e a dominar os nossos instintos, os nossos impulsos animais, né, que ainda existem dentro de nós e que são necessários dentro da nossa condição evolutiva, e começamos a atuar mais como espíritos. E quando a gente consegue, por exemplo, segurar a nossa raiva e tolerar a ofensa do outro que me agride, porque ele discorda da minha posição política, porque ele discorda da minha filosofia religiosa, seja qual for, né, a gente já consegue fazer brilhar o nosso espírito, a nossa luz, porque nós estamos no caminho já de domínio dos nossos instintos e sermos muito mais espíritos do que animais. Então diz a passagem da parábola do bom samaritano: eis que levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: mestre, que eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, e Jesus lhe disse: respondeste bem. Vamos voltar lá. Ele responde, Jesus responde a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, do seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo.
né? E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo o seu discurso, lhe disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram que o levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim, mesmo um levita, chegando de perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas o azeite e o vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem, e teve cuidado dele, e ao outro dia tirou 2 denários, e deu-os ao estalajadeiro. E lhe disse: teme cuidado dele, e quanto gastardes demais, eu lhe satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece o que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com a tal da misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faz tu o mesmo. Pulei um trechinho aqui do discurso entre o doutor da lei, que provavelmente seria um hebreu, e Jesus, né? Quando ele diz: que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Né? E Jesus lhe disse: que é que está escrito na lei? Como lês tu? Eu gostaria que a gente prestasse atenção nesse trecho do discurso que eu acabei pulando. E Jesus, antes de responder ao doutor da lei, ele simplesmente responde com outra pergunta. Por que Jesus fazia disso? Era comum naquela época, em razão também da convivência e da influência de gregos e romanos, e a gente sabe que a Grécia foi praticamente a terra dos filósofos, dos pensadores, e que trouxeram grandes contribuições para o nosso avanço de intelectualidade, principalmente das questões que tratam da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, né, qual que é o destino do homem daqui na Terra. E Jesus utiliza dessa dialética de alguns filósofos, respondendo uma pergunta com outra pergunta, para que a pessoa mesma possa chegar a ela por sua razão e pelo seu entendimento, a resposta que ela quer. As pessoas sempre falam: é falta de educação responder uma pergunta com outra pergunta. Mas fazia isso Platão, fazia Sócrates, quando queriam e entendiam que a pessoa já era entendida e conhecedora daqueles ensinamentos, mas muitas vezes queriam testar os seus superiores, os seus mestres. E Jesus tinha título de mestre na Galileia, porque ele não era somente um filho de um simples marceneiro e de uma simples dona de casa, como Maria foi. Ele foi um estudioso das leis mosaicas, e começou desde cedo, quando José e Maria vão ao templo, né, e de repente perdem o menino e encontram ele no meio de sábios, discutindo as leis mosaicas, né? Indivíduos desses, na época do Cristo, da sociedade, conseguiam, como se fossem bolsas de estudo, ou oportunidades, de estar no meio dos estudiosos, entender um pouco da cultura hebraica. E Jesus tinha título de mestre, sim, né? E esse doutor da lei, que era um cargo superior a ele, pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? E Jesus, antes de responder a ele, pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como lês tu? Né? Por que Jesus responde com essa outra pergunta? Lógico, se ele era um doutor da lei e um título acima, entende-se de intelectual acima e avançado do que o Cristo, que tinha título de mestre, para que fazer uma pergunta que já é óbvia para aqueles que são estudiosos? Só que Jesus faz uma outra pergunta: como lês tu? Jesus entendia da nossa ignorância espiritual e sabia que muitas vezes nós utilizamos da palavra evangélica para favorecer a nós mesmos. E numa sociedade em que o pobre
E aí, muitas vezes aquele que é miserável, ele é explorado até que suas forças físicas sejam esvaídas, e ele vive numa condição de submissão, é muito fácil você utilizar a palavra evangélica para fazer com que o outro se torne o seu escravo. E Jesus entendia dessas condições, os doutores da lei da sua época. Ele sabia que muitos exploravam a boa vontade e a fé alheia, deixando de esclarecer, deixando de fazer com que as pessoas pudessem se fortalecer e conseguir adquirir por si só o caminho espiritual, porque eles sabiam que aquele podiam servir às suas vaidades. E não é de se espantar que algumas passagens evangélicas, quando Jesus nasce e Maria e José vão até o templo novamente levar a inscrição e apresentar Jesus à sociedade, como era de costume, né? Os sacerdotes cobravam dos hebreus e dos judeus da sua época sacrifícios. Então cobravam-se, dependendo e falavam: olha, se você quer atingir a graça da sua vida, Deus na sua vida, você sacrifica um bode, você que sacrifica um carneiro. E Maria e José, dentro da sua simplicidade e também de pobreza, diz o evangelista, se não me engano, Lucas, que Maria oferece uma pomba, porque era a condição que ela tinha que pagar, dentro da cultura, né? Agora eu faço uma reflexão a respeito dessa passagem, desse contexto em que Jesus pergunta para ele, conhece da ignorância e das vaidades, do orgulho desses estudiosos que ditavam as regras espirituais para as pessoas e que muitos faziam deles escravos das suas vaidades. Alguma semelhança com os dias atuais? Por que será que é tão semelhante? As caracterizações sociais da época do Cristo, é claro que o mundo não se resume somente na história do Oriente Médio. Embora nós temos grande influência do cristianismo e boa parte dos nossos costumes, das leis que ditam as nossas regras, partem de formas de aprimoramento das leis que existiam naquela região. Mas nós temos contribuições da cultura oriental, nós temos da cultura muçulmana e por aí vai. Se a gente analisar hoje como são os cristãos e os religiosos entendedores das leis divinas, a gente vai ver coisas muito semelhantes com o que os doutores da lei faziam na época de Jesus. E não dito somente das cristãs que não são espíritas, também das espíritas. Porque existem muitas casas espíritas em que expositores se colocam na posição de estrela do momento, né? E as pessoas muitas vezes somente ficam ali alimentando o seu ego, a sua vaidade. E coisas seríssimas são ditas em palestras, que muitas vezes as pessoas ditam como verdade. E eu sempre comento com a minha esposa, espiritismo não é somente falar de reencarnação e que a gente está aqui para pagar os nossos erros, porque a dor é um mecanismo de evolução e de progresso, realmente ela é. Mas às vezes a gente pode sofrer também na vida pela nossa ignorância, por estar experimentando aquela experiência pela primeira vez. Ela faz parte de um contexto de educação espiritual e retomada da nossa consciência e vivência pura daquilo que aquilo nos chama dos nossos deveres espirituais? Faz, mas nem toda prova que existe aqui na Terra, ela é fruto de um erro ou então de algo, do pecado que você cometeu na Terra. Isso é uma interpretação ainda medieval da era das Inquisições, que ainda influenciam a nossa cultura e que estão impregnados no nosso espírito. Quando a gente fala, olha, seu filho ele tem essa deficiência porque em outra vida ele foi um suicida, a gente está julgando de forma precipitada. E quem somos nós para dizer o que foi o passado daquele espírito e por que ele está assim? Somente Deus é capaz de nos dizer. E nós não somos detentores dessas verdades. Então, no momento que alguém chega e não espírita, ou seja, espírita, busca, olha, por que eu sofro? Por que meu filho, por que alguém que eu amo tanto está assim? Primeira coisa que nós devemos nos atentar é não julgar através dos erros cometidos, porque a era da escuridão já se foi. E a doutrina espírita vem para nos dizer que existe um caminho de luz muito bonito para se percorrer. Existem lições de amor e de fraternidade muito mais bonitas e importantes para se explicar para as pessoas quando existe uma dificuldade,
do que simplesmente ficar explicando através da imposição de castigo. Porque se Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é bom com todos e justo, Ele não há de nos dar castigo. E se as condições espirituais as quais escolhemos viver aqui na terra são extremamente difíceis de entender aos olhos dos outros, quem somos nós para ditar o pecado e julgar o que Ele fez no passado, se eu não sei nem quem eu sou e nem o que eu fiz? E então Jesus entende dessa ignorância, dessa dificuldade de às vezes a gente ficar apontando para os outros, e utilizar do conhecimento espiritual que temos para ficar, manipulando as pessoas através de conceitos equivocados para alimentar a nossa vaidade. E num futuro Ele promete um Consolador prometido que viria para nos dar explicações. Acontece que a nossa imperfeição espiritual e a nossa ignorância espiritual ainda, enraizada nesses conceitos que por séculos foram ensinados, muitas vezes caem dentro da doutrina espírita e às vezes a gente utiliza isso como explicativa, ou só como uma única vertente de interpretação evangélica. E a gente esquece do maior ensinamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre você mesmo e até o próximo como a ti mesmo. E Jesus conta então a parábola do bom samaritano, que conta que um homem, descendo da cidade de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. Roubaram tudo que ele tinha, e mesmo no mesmo caminho que ele descia, ele estava numa situação de semi-morto, quer dizer, quase desfalecido. Descia um sacerdote. Essa é a primeira figura e de crítica que Jesus também aproveita o contexto do doutor da lei, que quer testar ele fazendo uma pergunta tão óbvia dentro de uma discussão filosófica e religiosa, que todo mundo sabe de boca para fora, mas não está dentro do coração ainda impregnado a sua pureza, porque é fácil a gente dizer que a doutrina espírita fala que fora da caridade não há salvação, mas o que está dentro do nosso coração como entendimento de caridade ainda? Então ele coloca a figura do sacerdote, que desce de Jerusalém para Jericó, e a simbologia da descida. Primeiro porque Jerusalém era uma cidade que estava a muitos metros do nível do mar, uma cidade alta, simbologia da espiritualidade, de toda a cultura religiosa da sua época, onde as pessoas buscavam conhecimento espirituais para ter uma condição, um direcionamento de uma vida mais correta e mais feliz. E ele desce para Jericó, que é uma cidade praticamente de interesses comerciais e próximo ao nível do mar. E a gente sabe que nessas regiões onde o nível do mar está, tem muita pesca, tem muita riqueza. E que hoje, não tão diferente, todas as grandes cidades e muito ricas em recursos, a gente sabe que tem ladrão. Porque dinheiro chama oportunidades, e também aqueles que não entendem que através do esforço, dedicação e trabalho honesto é possível conseguir também se adquirir um conforto material e progresso da nossa condição material. Então vem pelas facilidades e recorre ao roubo. O sacerdote também descia, só que o que o sacerdote faz? Ele que entendia toda a lei divina, ele olha o desfalecido, passa de lado e continua a sua descida. A descida simboliza quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nos esquecendo dos ensinamentos e dos deveres espirituais que nós temos com os nossos próximos. E no final da parábola ele responde que o próximo não é somente o seu parente de sangue, é todo aquele que está do seu lado necessitado de algum amparo. E por que o religioso finge que não olha e passa de largo? Porque assim como ele que foi assaltado, também estava baixando o seu padrão vibratório, interessado somente em buscar aquilo que alimentava as suas questões e dependências materiais. Egoísmo, orgulho, a gente pode resumir como as duas grandes chagas para os espíritos aqui na Terra. E passa então um outro religioso, que é um levita, também entendedor da lei divina. Ele vê o homem desfalecido, finge que não olha e continua a sua descida para Jericó. Mas um samaritano
comparecido com a dor e da dificuldade daquele que foi assaltado, o acolhe. Passa nele vinho, como se fosse um antisséptico, e azeite, que é utilizado como um bálsamo para suavizar as dores da ferida. Ele utiliza o que ele tem de recurso disponível para auxiliar, para amenizar a dor daquele que está sofrendo naquele momento. Porque o vinho era utilizado muitas vezes como bebida, porque ele não estragava tanto assim nas viagens de longa distância. E o azeite, ele era utilizado tanto para cozimento, para produção de pão, como também, às vezes, como um alimento de acesso rápido, para saciar a fome. E ele usa isso como remédio. Né? Leva para um estabelecimento, como se fosse uma hospedaria, deixa já uma parte paga e fala para o dono: aquilo que for gasto a mais, na volta eu te pago, cuida dele para mim. Então a gente começa a perceber que o samaritano, e Jesus faz de propósito de colocar essa figura dentro da parábola, porque entre as 12 tribos de Israel, ou seja, a cultura hebraica que é criada e surge com o patriarca Moisés, que a gente sabe que ele vem trazer a primeira revelação, e a doutrina espírita nos explica que ele é o primeiro a trazer uma ideia de monoteísmo, de um Deus único, para uma cultura que era pagã, ou seja, politeísta. Né? Só que em razão das nossas imperfeições espirituais, e também da necessidade de a gente alimentar nosso egoísmo e o nosso orgulho, a cultura hebraica se divide em 12 tribos, entre elas os samaritanos, que por viverem na região de Samaria, que era muito próxima e influenciada pela cultura grega, né? E os gregos eram politeístas, eles eram meio que excluídos da sociedade, porque eles simplesmente utilizavam alguns livros básicos do entendimento do Talmud e alguns livros de Moisés, e aquilo que foi agregado, segundo o entendimento das pessoas e das outras culturas hebraicas, das outras 11 tribos, que foi então tida como verdade para eles na época, e os samaritanos não seguiam, como por exemplo, é obrigatório todo mundo ir ao templo uma vez na vida, ou durante um período da vida, eles não achavam necessidade disso, de culto a esse templo, de sacrifícios que são oferecidos, por exemplo. Então, hebreus e levitas, né, sacerdotes principalmente, excluíam os samaritanos e nem conversavam com eles. Mas Jesus coloca ele como uma figura que vai lá e trata com caridade, porque a caridade não é somente você dar o pão material, ou seja, o recurso material que te sobra para aqueles que estão necessitados, mas a caridade envolve compaixão, atendimento do outro, as necessidades dele sem humilhá-lo, e Jesus coloca a figura quando ele leva o rapaz para a hospedaria e trata de deixar já pago parte dos custos e se responsabiliza pelos custos adicionais, ele coloca a responsabilidade. Às vezes a gente no meio espírita entende que caridade, a gente começa, espírita faz muita caridade, um padre uma vez me falou isso, que ele admirava os espíritas por isso, né? Caridade filantrópica. A gente consegue fazer uma reunião de esforços materiais para, às vezes, atender uma família ou famílias que precisam de alimento, numa cesta básica, talvez roupas, e por aí vai. Isso é muito bonito. Só que com que intuito a gente faz isso? E essa é uma reflexão também da caridade. Muitas vezes a gente esvazia o guarda-roupa e os bens que nós temos em casa porque a gente está recebendo novos e a gente quer se livrar daquilo. E transforma centros espíritas em verdadeiros depósitos de coisas antigas, e muitas vezes não tem mão de obra suficiente, ninguém se oferece para trabalhar, e às vezes os necessitados aparecem, a gente deixa até de conhecer dos recursos que estão ali para atendê-los. Então, principalmente a gente começa a entender, caridade a gente pode até começar fazendo com a filantropia, dando aquilo que nos serve para o outro, mas com que intenção que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que ter a compaixão, a segunda, a gente tem que ter uma descrição para não humilhar a dor do outro e para que ele não seja humilhado, e principalmente responsabilidade.
Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo da causa animal, que a minha esposa está aqui e atua muitas vezes auxiliando como voluntária, alguns colegas também se reúnem. As pessoas falam assim, olha, tem um cachorrinho atropelado aqui na frente da minha casa, e eu queria saber se vocês recolhem. Aí eles falam, não, a gente não recolhe, a prefeitura pode recolher, dar o tratamento, mas a gente sugere à senhora, o senhor, que possa pegar esse cãozinho, levar até um veterinário. Olha, nós temos uma lista de profissionais que colaboram conosco e pode reduzir o tratamento dele, né? E se o senhor puder acolher esse animalzinho na sua casa por um tempo, tratar dele e depois, com a nossa ajuda, encontrarmos um bom adotante, com certeza esse animal vai ser muito melhor acolhido e vai evitar o problema dele ser atropelado de novo. As pessoas agradecem ou simplesmente desligam o telefone ou param de responder as mensagens. Ou seja, a gente se compadece de um animal sofrendo na porta da nossa casa porque aquilo me incomoda. Mas eu não quero ter a responsabilidade de ter o papel de acolher aquela vida que está sofrendo na minha frente e dar todo o atendimento para que ela possa se regenerar. E um tratamento digno depois, pelo menos buscar o possível, dentro das nossas condições, de alguém que possa tratá-lo dele, que ele possa ser um animal que possa ter uma assistência de vida até o final da sua vida. E a gente faz isso também com mendigos, a gente faz isso com criança de rua. A gente só sabe colocar a culpa no governo. Essa prefeitura não faz nada. Mas eu também não quero me movimentar para que as coisas melhorem. E às vezes a gente julga o outro que é de outra religião, o evangélico, o bandista. Às vezes os católicos julgam os espíritas, e assim vai, essa troca de farpas, colocando o seu entendimento das leis evangélicas sempre acima, como se fosse uma qualidade superior ao outro. Né? E aí vem a pergunta que Jesus coloca, como lês tu as lições evangélicas que nós temos aprendido? É essa questão que me chama a atenção nessa passagem. Porque alguém já havia ouvido uma interpretação dessa passagem evangélica com esse significado? A simbologia de Jerusalém com Jericó, as figuras religiosas, as pessoas envolvidas e a ação daquele que trata com misericórdia, que é o excluído da sociedade, tratado como se fosse a ralé, né? Porque ele simplesmente não convive ou não pratica as mesmas adorações ou ornamentações religiosas que eu acabo tendo como verdade ou como um princípio de vida que eu tenho. E Jesus pergunta, qual deles que te parece o mais próximo daquele que estava desfalecido? Então o doutor da lei fala, aquele que tratou com tal da misericórdia, ele é irônico ainda, tal da misericórdia. E quantos são os desfalecidos que aparecem no nosso dia a dia ao nosso lado, e a gente muitas vezes nessa descida para Jericó, ou seja, nessa vivência de busca de somente atender as coisas necessárias, materiais para a minha vida, a gente olha, passa de largo e continua descendo. Emmanuel nos traz uma representação dos semimortos que o mundo atual nos traz, numa passagem evangélica intitulada Semimortos. E ele diz o seguinte, a mensagem é psicografada por Chico Xavier. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e deixaram semimorto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo. Os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para os nevoeiros do sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho. Alguém conhece alguém assim? Os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos da angústia e os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo,
sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da vossa jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegaste ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os vossos tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros. Quanto puderdes, sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. Às vezes a gente também vê os semimortos aos nossos lados dentro da nossa própria casa. Talvez o avô, o pai e a mãe, que tanto trabalhou a vida toda e se sacrificou para nos dar condição de estudo, né, de condições de aperfeiçoamento intelectual, e às vezes precisa de uma ajudinha ali para configurar o celular novamente, porque não entende como é que funciona, e a gente não tem paciência de ensinar o pai ou a mãe, porque a gente acha que a gente está muito ocupado, também vendo as nossas redes sociais. Eu me lembro da minha avó, que aos 80 e poucos anos de idade, ela via todo mundo com o seu smartphone e rede social, e ela tinha aquele, a gente chama de tijorola, né? Só fazia ligação. E às vezes na solidão dela, isso eu fui entender um tempo depois, aí eu percebia, às vezes até eu, muitas vezes, ficava um pouco irritado, da insistência dela, falava assim, olha, mas desconfigurou, você pode voltar de novo aqui para mim? A gente ia lá e pegava, mudava. No dia seguinte, ou no final da tarde, eu chegava do trabalho, ou então alguém dos netos ou filha falava assim, olha, mas eu estava mexendo aqui e voltou aquele problema de novo e tem aquele outro. E aí ela sentava, a gente mudava de novo o celular. E às vezes alguém ficava bravo, falei, poxa avó, mas a senhora não para de fuçar nisso? Estava certinho, é só a senhora apertar o botão aqui, ligar para alguém. Só que eu fui entendendo que ao longo dessas pedidas de ajuda para mexer, ela sempre tinha alguma coisa a acrescentar. Uma conversa amiga para algum caos das histórias dela, né? E aí eu fui percebendo que a minha avó simplesmente utilizava do mecanismo da tecnologia e da esperteza dela, ou simplesmente da necessidade de aproximação, e ela desconfigurava o telefone e chamava a gente de perto para chamar a atenção da gente, para conversar. E a partir daquele momento, então, às vezes ela se aproximava de mim e falava assim, desculpa, eu sei que você está estudando, não quero te atrapalhar. Eu falei assim, vó, entra quando a senhora quiser, peça quanto a senhora quiser. Às vezes, se eu estou nervoso, é com outras questões, eu nunca vou ficar mais bravo com você por causa disso. Então, às vezes, ela sentava ali no meu quarto, com o celular desconfigurado, eu arrumava, e a conversa se estendia por algumas horas a mais, né? Então, a gente consegue perceber, às vezes, o outro pedindo ajuda, e às vezes a nossa descida para Jericó, a gente não consegue, a gente finge que não enxerga. Só que a gente esquece que um dia a gente também pode ser assaltado e atropelado pelas dores do mundo, pelos ladrões que nos roubam a paciência, pelos ladrões que nos fazem ser frustrados de uma ideia que nós temos tão clara na nossa mente de alcance dos nossos objetivos, e a vida nem sempre me dá aquilo que eu sempre imaginei ou que eu queria, da forma que eu sempre idealizei, porque eu também sou limitado, porque eu também sou imperfeito, e simplesmente a minha fantasia de idealizar situações que para mim são corretas, ou que são o motivo de felicidade, nem sempre irão se realizar daquela forma. A felicidade está no momento que a gente auxilia o próximo, o aprendizado está no momento que a gente atende a necessidade dele, e se abstém dos nossos interesses um pouco, e volta a nossa memória a Jerusalém, ou seja, a Deus nosso Pai, às esferas superiores que nos convidam sempre a auxiliar nesse mundo de dor e de sofrimento, nessa escola que nós haveremos sempre de passar, né, até que possamos um dia ter uma nota razoável para dizer assim, olha, aprovado no sistema de mundos, provas e expiações, já pode ir para a regeneração. Você sai então do ensino fundamental, da 5ª série. Eu falo isso para minha esposa. Eu vivenciei um pouco de estudo, dando aulas no ensino básico, no ensino médio,
na universidade, depois em pós-graduação, e eu falo para ela que o nosso limite evolutivo intelectual atualmente na Terra é a 5ª série, porque quem convive com alunos da 5ª série sabe como são os comportamentos de pessoas de todas as idades e todos os níveis intelectuais de formação aqui na Terra. Aluno dentro de uma sala de aula, até centro espírita, o pessoal conversa, levanta da sala, cutuca o outro, fica fazendo coisas que não são necessárias, e às vezes não presta atenção no que é realmente importante para ser ensinado. E aí sai como se fosse um doutor da lei, um doutor das verdades, porque o coração ainda também está cheio de imperfeição, e o orgulho não deixa com que a gente admita que nós somos ainda ignorantes nas leis espirituais, e até mesmo das materiais da Terra. E então a gente começa a utilizar da nossa dialética, das argumentações para manipular os outros, para nos atendermos. E nós distorcemos totalmente uma lição belíssima, que deve ser transmitida a diversas gerações, e também aquelas que já não conseguem ainda entender esse entendimento de lição espiritual, porque simplesmente a gente só está focado no nosso interesse material, no nosso egoísmo. Mas a gente também pode ser assaltado nessa descida para Jericó, e com certeza somos. E pensando nessa reflexão de como lês tu as questões e ensinamentos divinos, nós devemos, com o convite que Jesus faz a essa certa afronta de uma forma suave a esse doutor da lei, a sempre buscar aprimoramento e conhecimento espiritual. Quando a gente ouve um palestrante espírita citar determinados conceitos de leis espirituais, a gente acha um pouco estranho do comum ou daquilo que você lê, nada nos impede de catar o livro e ir nós mesmos em busca do entendimento daquela lição. Talvez a gente possa ver que o Hugo que fala aqui falou uma coisinha um pouquinho que eu discordo, ou talvez que esteja um pouco distorcida do entendimento verdadeiro. Mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, simplesmente, né, tem um ponto de vista diferenciado e ainda um pouco atrasado. Mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa, um espírito ruim. Mas existem obras espíritas que tratam de coisas espiritualistas que vão fora da razão do que a doutrina espírita nos ensina. E às vezes as pessoas tratam os médiuns psicógrafos, ou até mesmo aqueles que entendem e são responsáveis em transmitir as leis divinas, como se fossem estrelas de Hollywood, que merecem a nossa adoração a todo momento. E ali está uma vivência espiritual distorcida, que precisa ser corrigida, e que talvez não seja nem necessário ser explorada naquele momento. Né? Quando um colega diz, por que meu filho é assim, por que eu fiquei desse jeito? A primeira coisa que a gente deve atender aquele nosso irmão é falar da bondade divina, da misericórdia de Deus, e por última instância, falar a respeito de karma, de resgate de erros passados. Devemos tratar espíritos aqui na Terra em dificuldade como aprendizes do seu desprendimento das questões materiais. Se amanhã eu sofro um acidente de carro, por favor, não quero que as pessoas que já aconteceu isso nas suas vidas levem a intenção, mas se eu perco uma perna e fico deficiente, isso não quer dizer que eu estou simplesmente resgatando lá atrás que eu fazia as mesmas coisas que as pessoas. Simplesmente eu estou adquirindo para mim uma certa limitação para que eu possa refletir das coisas que eu vivo e que eu possa criar novas oportunidades e ter uma vida saudável, caminhar de uma forma tranquila como todos. Embora limitado por alguns aspectos, eu vou entender que talvez aquilo que eu tanto busco não seja necessário. Então eu começo a agradecer a minha limitação, porque ela me freia e me dá a oportunidade de enxergar outras coisas que meus olhos não viam. Então não é castigo, simplesmente é um exercício de aprimoramento. Não é doença que castiga o teu orgulho, simplesmente ela vem te dar um momento, fala, olha, cuida um pouco da sua saúde do corpo e olhe para as coisas que talvez você tenha deixado de lado em razão das suas preocupações com aquilo que você tanto busca. Não é castigo isso. É exercício de educação.
Ninguém vem aqui para tratar ou julgar os erros dos outros. Nem o Cristo julgou os nossos pecados. Quem somos nós de ditar o passado dos outros, não é mesmo? Emmanuel, então, para encerrar, ele nos traz uma mensagem muito bonita, intitulada Samaritanos e Nós, também psicografada pelo Chico, e que diz o seguinte: quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria, que nos estima, assim como tais quais somos, sem reclamar-nos espetáculos de grandeza de um dia para outro, que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas, que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência, que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão, que nos estende essa ou aquela porção nos recursos de que disponha em favor da solução dos nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos, que nos oferece esclarecimento, sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé, sem destruir-nos a confiança, em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos, que se nos converte no cotidiano em apoio e cooperação, sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que por fim se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênçãos. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando, reconhecidamente, quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. Deixo a mensagem e a pergunta de reflexão dessa parábola a todos vocês. Como lês tu? Como temos nós lido e entendido as lições evangélicas e principalmente o que temos feito desse entendimento? Será que a gente somente utiliza os conhecimentos espirituais que a doutrina espírita nos dá para julgar o passado dos outros e o estilo de vida dos outros? Ou se entendemos ela na sua pureza e fazemos dela uma ferramenta de aprimoramento do nosso espírito e começamos a atuar assim como o samaritano, que, condoído de compaixão daquele que sofre, utiliza dos recursos que tem no momento para suavizar e abrandar o sofrimento dos outros e, principalmente, se pela regeneração, pelo restabelecimento do bem-estar daquele que convive com ele, que está ao lado dele. Façamos isso dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, afinal ninguém sairá dessa vida como um santo para a próxima outra. Nós haveremos sim de recolher os frutos das benfeitorias que fizemos, e haveremos de nos arrepender daquilo que deixamos de realizar, principalmente o bem que eu posso fazer para o próximo. Sejamos nós como samaritanos, desinteressados das questões espirituais, das questões que sempre de ornamentação religiosa, que nos remetem sempre à vivência do materialismo. Busquemos sim a nossa recorrida a Jericó, em busca do trabalho, do aprimoramento intelectual, dentro da nossa possibilidade e também dentro dos valores morais de honestidade, né? De trabalho, de seriedade, de compromisso com o bem-estar de todos. Todo mundo pode crescer em riqueza aqui na terra, né? Todo mundo, não é pecado nenhum se crescer em dinheiro, buscar melhor conforto, mas isso depende dos frutos que colhemos do nosso esforço de trabalho intelectual, de paciência, de persistência. E se mesmo no final da vida chegarmos e dizer, irmão, eu não comprei um Camaro amarelo, eu não tenho um iate, nem um triplex, então eu sou um infeliz? Não sou infeliz, porque toda essa jornada de aprimoramento, de trabalho, de crescimento,
nos meus limites e dentro daquilo que a lei divina me ensina a respeito da importância de crescer materialmente e auxiliar no progresso, foi muito válido para o espírito que eu era e que eu retorno hoje para a pátria espiritual. Sejamos todos felizes na nossa jornada, tenhamos fé e confiança de que Deus atende todas as nossas necessidades, e nas horas de desespero, oremos a Ele com confiança, com simplicidade. Com certeza haverá um samaritano do nosso lado também para nos auxiliar. Muito obrigado à atenção de todos e espero reencontrá-los numa próxima oportunidade.